Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 201º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo bem, meu, apesar da chuva, ok? A chuva já está a causar aquela depressão, ok? Chuva só é fixe quando estás na cama deitado a ler, ok? Ou quando estás com a crush a ver alguma cena num serviço de streaming, ok? Tirando isso, meu, não é nada fixe, chuva, ok? Não é assim muito porreiro. Mas, pá, ao menos estávamos aí com aqueles problemas de rios a ficarem sem água e o caralho. Pelos que eu passei a caminho de casa, pelo menos já estavam, tipo, a galgar as margens, ok? O que também pode ser uma merda, porque, caralho, tipo, nunca é dose certa, ok? Nunca é dose certa, é sempre uma merda do caralho. Mas, apesar da chuva, eu continuo a trabalhar de calções, ok? Eu continuo a trabalhar de calções e não sei quando é que vou parar. Ok, não sei quando é que vou parar. E tipo, pode parecer ridículo. Eu sei. Pode parecer um bocado. Mas pá, está-se bué da bem de calções, meu. Acho que é a cena ideal no trabalho para diminuir a tua temperatura corporal. Ok? É ter sempre saídas de ar na tua vestimenta. Por isso, meu, está-se lá bué tranquilo. De manhã, tipo, também só ando, sei lá, uns 100 metros desde o carro até dentro da fábrica. Por isso é tranquilo. Ok? E a mesma cena quando sai. Depois é estranho, lá está, quando estás fora do ambiente de trabalho, porque aí já não é tão fixe estar de calções e podes ser julgado pelas pessoas. Mas vamos lá começar este episódio e chega de enganhar. Antes de começar, obrigado António Costa, obrigado meu amigo. Os 125 já entraram na conta, por isso, obrigado camarada Costa. Nunca critiquei. Mas então, ontem fui ao mecânico, porque precisava de mudar o óleo, ok, do carro. E tipo, isto acho que vai ser bué da rápido. Porquê? Porque basicamente acontece sempre a mesma coisa. Chego lá e ou está o mecânico ou está o pai, ou estão os dois, não é? Mas normalmente quando o mecânico não está, costuma estar o pai. Tipo, quase recepcionista, estás a ver? E então eu cheguei lá, só estava o pai. Então perguntei se ele estava, o mecânico, ele, não, mas ele já vinha aí, que só foi ver um carro com um cliente. Eu, está-se bem. E tipo, meu, ele já é um senhor de idade, ok? E conta sempre a mesma história. Ok? Conta sempre a mesma história e tipo, eu não quero ser este idoso, meu. Peço desculpa, mas eu não quero ser este idoso. Porque tipo, é estranho, meu. É estranho porque é tal cena. Para ele pode ser uma história nova, mas para mim, pá, já ouvi, sei lá. Ouço essa história de 15 em 15 mil quilómetros, ok? Que é quando muda o óleo, estás a ver? E tipo, não quero. Mas outra cena que eu reparei é, há carros praticamente já fazem parte do habitat do mecânico, meu. Isso não é bué da estranho. Tipo, imagina, tu vais ao mecânico de vez em quando. É bom sinal que seja de vez em quando. Muito de vez em quando, então é um excelente sinal. Mas, tipo, eu pelo menos gosto de observar esses pequenos pormenores, ok? Que nem são assim tão pequenos porque são carros. E, tipo, há lá carros que já estão lá, sei lá, desde que eu mudei a correia de distribuição, desde que eu mudei o óleo há 5 anos, ou o caralho, estás a ver? E continuam lá, meu. E tipo, as pessoas simplesmente desistem do carro e abandonam lá. Ou, sei lá, não têm dinheiro para pagar o conserto e fica lá porque já está consertado, estás a ver? Bué da estranho, meu. Devia haver um documentário para contar a história daqueles carros. Até porque alguns já estão quase a ser comidos pela natureza. Tipo, estava lá uma carrinha que acho que é uma Citroën Boxer, acho eu. Aquelas Citroëns gigantes, estás a ver? E tipo, ela é tipo de 2009, ou seja, ainda é mais recente que o meu carro, e já está tipo com um mato à volta dela, a absorvê-la. E tipo, bué da bizarro, meu. Bué da bizarro porque é tal cena, meu. Ainda deveria ter arranjos, porque ainda é relativamente nova, estás a ver? Porque ele tem lá chassos, e chassos é normal não ter arranjos. Agora aquela parece ainda relativamente nova, estás a ver? Bué da estranho. Por falar em cenas que eu reparo. Eu quando vou na estrada, eu gosto de olhar para o lado, basicamente. O que depois pode se virar contra mim quando eu contar um tema mais à frente. Não foi isso que aconteceu, mas mas então, tipo, como eu já disse, quando faz o mesmo caminho sempre, já fica quase automático, estás a ver? E então eu gosto de reparar noutras cenas para tirar um bocado de automacidade. Existe? Ou do automatismo da cena. Pronto. E então, esta semana reparei em duas cenas buedas estranhas, meu, que tipo, se eu não conhecesse as pessoas, poderia parecer tipo quase um crime, estás a ver? E então, eu vou passar a explicar, tipo,
sempre que eu passo para casa, eu passo por uma estrada que basicamente só tem mato de um lado e mato do outro. Tipo, tem umas casinhas, mas depois tem um percurso de tipo 1 quilómetro em que é só mato de um lado e mato do outro, estás a ver? E então, por entre esse mato, há assim tipo uns caminhos de terra que, sei lá, podem ser para os bombeiros apagar incêndios no verão, ou pode ser dos donos dos terrenos que fazem para, sei lá, visitarem quando vão lá uma vez por ano, tipo, caralho, sou o dono deste terreno, esse tipo de cenas. E então, há lá sempre um carro que costuma estar num desses caminhos, estás a ver? Só que tipo, costuma estar só o carro, e às vezes vejo a pessoa, e estes dias, eu reparei que ele estava lá o carro, que é tipo um Jeep, um Nissan, estás a ver? Só que estilo Jeep. Estava com a mala aberta e ele estava a tirar uma cena da mala e a mala estava revestida tipo com uma lona azul, estás a ver? E tipo, eu passei assim de relance e olhei e eu pensei, meu, se eu fosse um desconhecido a passar nesta estrada, eu podia pensar, meu, ele está a tirar um cadáver ao caralho, porque tipo, era assim uma cena coberta com uma lona azul, estás a ver? E ele estava tipo a tirar, assim. E não, eu depois reparei o que é que era. Provavelmente o caminho ficou fodido com a chuva ou o caralho, e o senhor anda então a meter pedras nesse caminho de terra, o que até é bué de avisar, porque o caminho é de terra e tem pedras no meio do caminho, mas Mas estás a ver, sei lá, será que isto passa pela cabeça das pessoas ou foi só uma cena bué da fora que aconteceu comigo? Tipo, a sério? Não, ninguém ia pensar nisso. Não sei, meu, porque foi bué de avisar, meu. Foi bué de avisar porque eu só passei assim de relance, olhei e tipo, a imagem que ficou foi lona azul. E imaginem que alguém enterra lá um corpo, estás a ver? E diz, se tiverem algum testemunho a dizer, digam. E eu, vi este gajo com um carro com uma lona azul, por alma de quem é que ele ia ter uma lona azul no carro? Estás a ver? Esse tipo de cenas? Ou isso só acontece nos Estados Unidos? Se calhar só acontece nos Estados Unidos, nas séries policiais. Não sei, pá. E outra cena que aconteceu foi, há um casal que tem assim, tem uma casa que eles antes até tinham um restaurante em que faziam bolo com sardinhas e que era a especialidade. Tipo, se não conhecem bolo com sardinhas, não estão a viver a verdadeira Portugalidade, ok? É só o que posso dizer. Mas então eles basicamente só abriam basicamente para amigos, praticamente, e depois ao sábado. Então, é que o restaurante estava realmente aberto, porque até é num sítio isolado, estás a ver? Porque lá está na tal estradinha em que praticamente só tem mato de um lado e mato do outro. Mas então ao sábado ainda faziam uns trocos porque era a especialidade e tipo era bué da bom o bolo com sardinhas. Depois entretanto eles foram ficando mais velhos e então optaram por fechar. Tipo, a senhora só deve fazer, sei lá, quando tem lá uns amigos, então deve fazer tipo para consumo próprio, estás a ver? Mas então é um casal e eles têm o tal restaurante / casa e têm bué de terreno, onde eles têm, sei lá, galinhas, perus, e têm vinhas e essas cenas, estás a ver? Cenas que plantam para comer e tudo. E o marido estava no meio do campo a fazer um buraco, só que tipo, ele já estava enterrado até aos joelhos, estás a ver? O buraco já estava com a profundidade dos joelhos, até aos joelhos. E tipo, mais uma vez, se fosse alguém a passar na estrada, será que não pensava, este gajo está a enterrar um corpo? Porque tipo, bro, porque é que estás a fazer um buraco até aos joelhos no meio do campo? Porque tipo, se fosse, sei lá, numa das beiras, está a abrir uma rota para encaminhar a água, ou caralho, ou para passar uns tubos, ou uns cabos, ou assim. Agora, tipo, no meio. Se calhar era para enterrar algum animal. Agora estou a pensar nisso, se calhar pode ter enterrado algum animal. Mas lá está, mais uma vez, porque é que estás a enterrar um animal, caralho? Mataste, abateste algum animal, meu? Mataste um dos teus cães. Bué da estranho, estás a ver? Se calhar sou só eu que tenho uma cabeça louca que poderia escrever guiões de merdas policiais underground. Talvez tipo CSI Nova Iguaçu. Esta referência é só para os fortes, ok? E fica assim. CSI Nova Iguaçu. Quem sabe, sabe. Ok? Mas então pronto, nem só de cenas bizarras foi esta semana, ok? Porquê? Eu o último episódio gravei também na sexta, como hoje. Não sei se já disse, estou a gravar na sexta, Sexta, 28 de outubro, ok? O dia que marca o recebimento dos tais 125 euros do senhor António Costa. Podia ser tipo em cheque, estás a ver? 125 euros em cheque, aqueles cheques gigantes, estás a ver? Ou então um envelope de notas. Tipo, e assinado só, Sr. António Costa. Assim é que era fixe. Agora, tipo, transferência bancária. Sem emoção, sem nada.
Parece aquela cena bué da fria, estás a ver? É tipo aquele sexo sem amor, estás a ver? Não é fixe, meu. Mas então, no dia da gravação, depois fui buscar a miúda, que ela veio de Aveiro. Então fui buscá-la, jantámos e depois tínhamos Tim Bernardes, ok? No Teatro Circo. E vai estar aqui a tocar alguma musiquinha, ok? Tim Bernardes, que eu gravei. Apesar de ser proibido a captação de imagens e de gravações e cenas. E tipo, no Teatro Circo, para quem sabe, tem sempre este aviso. É proibido captar imagens e tal. Mas então, é proibido. E tipo, nada contra o pessoal que se esconde para tirar fotos e cenas. Nada contra, meu. É a cena do pessoal e eu opto só por não tirar. A menos que não toque esse aviso. Tipo, no do Boy Pablo, não sei se foi por causa do gajo dizer levanta-se caralho. Não, acho que não tocou o aviso, já não me lembro. Mas tipo, ninguém foi lá, para. E tipo, tirem as fotos, ok? Arranjem o vosso esquema e tal. Agora, não tirem fotos quando o Tim Bernardes está a cantar a ela e estão filhas da puta com o flash ligado, meu. Tipo, a sério, meu. Tu vais para um concerto, meu, ou desligas o telemóvel ou pelo menos desligas o flash, meu. És louco, caralho. Imaginem, tipo, o concerto dele para mim está bué da bonito. Porque ele em palco só tem os instrumentos que ele toca, que é tipo piano de cauda, uma guitarra elétrica e uma guitarra acústica, entre aspas, porque está ligado acho que está ligado ao cabo, nem sei, mas pronto, guitarra acústica. E depois tem tipo luzes, ok? Faz um jogo de luzes bué da fixe. Muitas das vezes está só escuro, e outras vezes tinha o fundo verde e tipo, para mim era bué bonito, estás a ver? E toda a envolvência em que a voz dele se destaca bué, ok? Ficava incrível. E agora imaginem, estás naquela onda do concerto, ok? Estás a curtir bué da cena. E ele está a cantar uma das tuas músicas preferidas. E está uma otária a tirar fotos com flash. E não foi só esta otária, meu. Houve para aí 2 ou 3 otários que acharam foda-se também, o gajo tem o palco todo a preto. Se eu tiro uma foto, fica toda preta. Por isso, claro que vou ligar o flash, caralho. Quero captar. Que culpa é que eu tenho? Que culpa é que eu tenho de pagar bilhete e não dá para ver nada para o palco? Não, quero ver. E tipo, foda-se, meu. Isto é a mesma cena que, sei lá, estás no cinema e alguém está bué da escuro. Flash. Parem com essa merda, meu. Foda-se. Eu ali perdi a fé na humanidade, ok? Perdi a fé na humanidade porque, foda-se, meu. Estava ali sei lá, meu. É a mesma cena que, sei lá, estás a foder e sacas do telemóvel para tirar uma foto com flash, meu. Não! Aproveita a merda da cena, meu. Caralho, foda-se. Ou então pelo menos disfarça, meu. Disfarça, tipo, tu... Pronto. A partir de agora nos concertos, façam como se estivessem a filmar aqueles casais que agora estão a foder e a torto e a direito em todo lado. Pronto. É assim que têm de filmar um concerto ou tirar uma foto. É disfarçadamente, ok? Tipo, tu não estás a apanhar aquele casal jovem que está a foder na paragem de autocarro. Não estás aí a filmar esse casal. E estás de flash, meu. Não. Tentas disfarçar. Tipo, caralho, deixa-me tapar aqui por causa do casaco. Que é para ninguém ver, caralho. Estão ali a foder forte. Estás a ver, caralho. Não vais agora estar tal flash... Senão vais interromper ali o pinanço, meu. E aqui é a mesma cena, meu. Aqui não era sexo selvagem, era amor, caralho. E não se interrompe amor com um flash, meu. Foda-se. Tipo, fiquei passado. E depois voltei para casa. E no dia seguinte, ia ter novamente com a Iris. É verdade, nem apontei aqui, meu. Fomos ao cinema. Nem está aqui nas recomendações. Fomos ver, deixa adicionar. Fomos ver A Fada do Lar. Porque nós apoiámos bué da cinema português, meu. Por acaso, meu, isso é uma cena que eu tenho reparado que é, ultimamente tem estreado bué cinema português. Não sei se era aquele que estava engavetado por causa da pandemia. Não sei, mas tivemos aí uma semana em que estrearam tipo 3 filmes portugueses na mesma semana. O que
desde que eu me lembro, é quase raro, estás a ver? Mas então fomos ver A Fada do Lar. Porquê? Porque o trailer vendeu-nos o filme, ok? E tipo, não é um filme, incrível, meu Deus. Não, mas tipo, tem alguma graça. A atriz principal aí está bem no filme, apesar de ter ali algumas cenas que me irritam no filme. Tipo, sei lá, agora vou virar youtuber. Pronto, isso aí irritou-me um bocado. Mas, se forem ver o filme pela visão de que, tipo, o que velhos sofrem num lar, aí está interessante, ok? Porque, tipo, o título, pronto, A Fada do Lar, tanto pode ser porque ela é a fada da casa dela, como ela depois, por cenas que acontecem no filme, ela vai parar a um lar fazer trabalho comunitário, ok? E tipo, os velhotes curtem bué dela, os velhotes estão bué da fortes, tipo, sei lá, tens Sérgio Godinho, tens o Manuel Cavaco, ou o António do Pôr do Sol, que está bué de engraçado também. E tipo, acho que o filme tem nota positiva, apesar de não ser incrível, meu Deus, cinema de autor. Não. É um filme comercial, ok? Mas já vi merdas piores no cinema e ainda tive de ler legendas, ok? Por isso, a nota é positiva. Mas então, fomos ao cinema e o que é que aconteceu? Depois, fomos jantar e depois eu volto para casa, ok? Vou voltar para casa, vinha sossegado a ouvir o álbum dos Arctic Monkeys, de Car, e estava a tocar esta música. For a master of deception and subterfuge, you've made yourself quite the bed to lie in. Do your time traveling through the tannin booth, so you don't let the sun catch you crying. E estava a tocar a música Body Paint. E tipo, eu venho ali na estrada Braga para o Batelanhoso, que tem a famigerada Serra do Carvalho, ok? E tem lá a curva que eu dizia, caralho, aqui eu sou bué da piloto nesta curva, ninguém me ultrapassa nesta curva. Tá, tipo, estava a chover que ia ver, não estava assim muita chuva, e não sei o que é que aconteceu, e eu perdi o controle do carro. Eu perdi o controle do carro e tipo, é bué da bizarro, porque isto só me tinha acontecido uma vez. Só me tinha acontecido, quer dizer, tinha-me acontecido uma vez e meia, porque a primeira foi, estava aí para o Guimarães Shopping, e tipo, estás a sair da variante, e tem assim aquelas curvas, em que aí vais tipo a 30. E tipo, eu ia a 30, e o carro começa-me a fugir. Ok? E eu, engraçado, só que lá está, aí eu só ia a 30, é fácil de controlar, é aquela cena que aprendes sempre de familiares e tudo. Quando o carro te foge, nunca traves e tal, que assim ele depois vais conseguir tomar o controle dele. Ok, está-se bem, foi tranquilo. A segunda vez foi a sair do trabalho num cruzamento à beira de um camionista, um pneu furou. Ok, o pneu de trás furou, não sei se tinha lá merdas, tipo pregos e caralho, camionistas, o que era, peças metálicas ou caralho. E então furou-se um pneu de trás e então o carro sacou tipo um peão, mas é de Alcena, era um cruzamento, eu ia devagar. Ali é a famigerada via rápida e tipo, eu ia para aí a uns 80 porque até ia a curtir a música, ok? Por isso imaginem, eu se não fosse a curtir a música, provavelmente tinha sido muito pior, ok? Tinha sido muito pior. E então, eu só senti, tipo, eu ia na faixa da direita, porque ali, lá está, aqui, ali tem duas faixas, e eu ia na faixa da direita e senti o carro a fugir para a faixa da esquerda. E eu, ok, deixa tentar controlar. E quando é que há aquele clique do tipo, não vais ter hipótese, aquilo tem aquelas cenas a dividir, tipo aqueles cones, entre aspas, que são tipo cilindros pretos e amarelos, e eu vejo que o carro está a ir contra isso, e então eu viro tudo. E aí tipo, sei lá, aí depois já é tipo licença poética, ok? Porque já não dá para descrever o que é que aconteceu. Só sei que dei algumas voltas e fiquei parado no meio da estrada. E qual é que era o meu medo? Ok, estou numa via rápida e vão vir carros e vão bater contra mim. Esse era o meu maior medo. E então eu tento ligar o carro e o carro não liga. E tento à segunda e então o carro liga e eu vou, tipo, tinha um caminhinho mesmo em frente e então eu consegui ir para aí. Porque eu fiquei direcionado mesmo para esse caminho, estás a ver? E tipo, antes disso, como o carro não pegou logo à primeira, eu liguei os 4 piscas, tipo, ao menos para ter aqui algum aviso para quem vem. E atrás de mim vinha um Opel Corsa branco
E o gajo parou. E eu então, depois de ir para esse caminho, fui dar uma volta ao carro, porque eu tipo, caralho, fodi o carro, bati com... Porque tipo, eu só ouvi, sei lá, o barulho da travar, estás a ver? Eu não sabia explicar se tipo, se tinha passado por cima de algum desses cilindros ou o caralho. E então dei uma volta ao carro, o gajo do Opel Corsa ficou assim também tipo parado, meio chocado, e eu só lhe fiz assim tipo um fixe, o gajo fez fixe também, e eu, caralho, foda-se. E tipo, foi bué de avisar. Mas lá está. E agora como já passou, agora já posso gozar um bocado com a situação. Eu sabia que não ia morrer, porquê? Porque não me passou a vida à frente. Estás a ver? Não tive aquela cena de me passar a vida à frente dos olhos. Por isso, claro que não ia morrer. Senão tinha de estar a passar os últimos 29 anos. Não, mas tirando as brincadeiras. Cheguei a casa, tinha de falar com alguém, então gravei um áudio para os patronos, tipo de 2 minutos ou caralho a contar. E depois ainda pensei, será que vou mandar à namorada? Eu, não vou mandar. Disse só, já cheguei, amo-te. E depois no dia de manhã eu, olha, agora que já acordaste, tipo, foi isto que aconteceu. E tipo, não vou fazer aquele discurso de, caralho, tenham cuidado, andem devagar. Não, porque já toda a gente sabe, ok? E tipo, seria um bocado hipócrita da minha parte. Agora é bué de bizarro, porque é tal cena, tu sentes sempre que vais controlar a situação. Até quando chega ao momento em que, ok, afinal não controlas. E não sei se apanhei fluidos na estrada, se que é que foi, porque tipo, eu já passei lá mais depressa e em situações atmosféricas piores, estás a ver? Isto agora é bizarro admitir. Mas já aconteceu, tipo, não vou estar aqui a ser hipócrita, tipo, não, eu ando sempre bué de devagar, nem sei como é que me aconteceu. Não, tipo, provavelmente agora, no futuro, se calhar vou ter mais cuidado ali, estás a ver? Mas não sei, foi bué de bizarro. Sei que depois ficas com uma adrenalina do caralho, ficas, tipo, não é a adrenalina de quereres acelerar bué, não, que depois andei tipo a 60 até casa. É aquela adrenalina de, será que está tudo bem com o carro? Será que não vai ser uma roda? Será que vai aceitar virar e tal? Mas está tudo bem. Agora é preciso trocar um médio, é preciso trocar um médio. Eu ia trocar hoje, só que lá está, está bué da gente no eletricista, e estava a chover de caralho. Não, caguei. Podia ter reparado antes que me faltava um médio, mas só reparei hoje. Talvez porque se calhar só tinha fundido hoje, não sei. Por isso, a GNR, se me quiserem multar... não podem, porque é um médio direito. Médio direito e não podes andar. Podes andar, o esquerdo é que é mais foda. Mas então, E atenção, eu estou a gravar. Mas eu nem contei nada aqui em casa, ok? Porque se eu contar aqui em casa, sei que depois vai ser um stress, tipo... Apesar de estar tudo bem, a minha mãe vai começar a fazer filmes, tipo... caralho, quase que ias morrer, eu sempre te disse para andar devagar. Por isso, sintam-se especiais. Depois, o último tema antes de irmos para as recomendações culturais. Então finalmente o Elon Musk comprou o Twitter, Finalmente. E agora pode parecer, caralho, ele vai lutar contra a liberdade de expressão. Não, ele basicamente foi obrigado. Porquê? Porque o gajo disse, caralho, ofereço 40 mil milhões de dólares para comprar o Twitter. E o Twitter, foda-se, manda para cá. E ele, não, caralho, o Twitter tem bué de bots e bué de perfis falsos e tudo. Como se ele não passasse quase 24 horas no Twitter e não soubesse disso. E então as ações do Twitter caíram a pique. E ele, calma, eu não quero cancelar o negócio. Eu compro, mas é pelo valor que as ações estão agora. E o Twitter, estás a gozar com a minha cara, quer dizer, então tu ofereces uma proposta, fazes tweets e dizes merdas para desvalorizar o preço da empresa e depois fazes uma nova proposta. Não, vamos para o tribunal. Então ele, com medo que a indemnização à empresa Twitter fosse maior do que o valor que ele tinha de pagar pela compra, então disse, não, sempre quis comprar o Twitter, nem estou com um sorriso amarelo nem nada, olhem eu a chegar com um lavatório, tipo, eu não percebi a cena do lavatório, peço desculpa, não sei se é uma tradição americana, mas tipo, levar o lavatório, poeda estranho, e ele podia levar o sofá, porque ele tem aquela cena de, eu não tenho casas, eu ando sempre a dormir no sofá dos meus amigos, podia levar o sofá de um amigo, e começava a dormir no Twitter. Mas vamos para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais.
Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses e começámos com uma dose dupla. Começámos então com Marujo / Ar Livre, porque mais uma vez o Salvador Martinha fez aquela tática usual de gravar a primeira parte num podcast e a segunda parte no podcast dele. Ou seja, basicamente são tipo 3 horas de conteúdo e está hora e meia no podcast de Marujo e hora e meia no Ar Livre. E então, no Marujo é o episódio Remorso, primeira mão, e no Ar Livre é o episódio 206, segunda mão com Pedro Durão, argumentista da série Morangos com Açúcar, geração TikTok. Porque ele disse que ouvia ele a escrever um novo Morangos com Açúcar. Depois, Deixar um Mundo Melhor, também em dose dupla. A entrevista com a Rita Blanco, que tipo, eu amo esta mulher, e a entrevista com o Ricardo Araújo Pereira, que acho que não é preciso dizer nada, ok? Também muito boas entrevistas, não é aquela cena bizarra deste podcast, que por vezes é só bizarro, mas já, recomendo. E depois, nos podcasts brasileiros, pode ser também em dose dupla, apesar de ter ressalvas, que é o regresso do podcast Mano a Mano, com o Mano Brown. Regressou para a 3ª temporada, e então no primeiro episódio entrevistou o Gregório do Vivier, do Porta dos Fundos e do Greg News, apesar de ser ator noutras cenas e apesar de ser humorista também. Recomendo bué, tipo, apesar de serem duas pessoas totalmente diferentes, tipo, Mano Brown é negro, é rapper, é da favela, e o Gregório de Vivier é rico, branco, das elites, e é, sei lá, aquele estereótipo de artista erudito e o caralho, estás a ver, que basicamente às vezes é criticado por nem conhecer a realidade. Pronto, estás a ver, e esses dois estereótipos de pessoas diferentes a chocarem deu um resultado interessante. E depois, o segundo episódio desta 3ª temporada foi com quem? Com Angela Davis, tipo, uma das fundadoras do Partido das Panteras Negras, que depois, ela na entrevista diz que pouca gente sabe disso, mas o movimento das Panteras Negras basicamente era constituído maioritariamente por mulheres, que era uma cena que eu não sabia, peço desculpa. Só que lá está, qual é o problema desta entrevista? É que pelo menos no Spotify está em vídeo, ok. Deixa eu ver se dá para abrir com um vídeo aqui no Spotify do PC. Ok. Foda-se, agora estou um bocado decepcionado, não devia ter visto o vídeo. Porquê? Porque então, é à distância, ok? Eu pensei que ela tinha ido lá mesmo ao estúdio. É um episódio mais curto, que ele normalmente costuma ser de hora e meia. Aqui é tipo só 25 minutos. E qual é o problema? É problema para nós portugueses que não estamos habituados a esta realidade. Mas basicamente a entrevista tenta ser o mais acessível. Tenta ser o mais acessível possível. Porquê? Porque tem uma pessoa a falar em libras, que é a língua gestual brasileira, e depois está dublada. Ok? Está dublada. Podia estar legendada também, mas não está. E tipo, aqui quando eu digo dublada, é mesmo dublada, não é dobrada. Porquê? Porque tens a voz da Angela Davis no fundo e tens uma pessoa brasileira a falar quase como canal de história ou BBC, do tipo: sim, obrigado por o convite para o seu podcast. E tipo, está bué da bizarro. Mas tipo, lá está, eu percebo que queriam ser o mais acessível, mas tipo, podiam lançar a entrevista original, ok? Em inglês. Mas para quem curtir da cena, recomendo. Depois, então no cinema, a Fada do Lar, nem sei se ainda está no cinema, mas tipo, aproveitem agora, agora em novembro acho que vai haver cinema a 3€, por isso, aproveitem para ir ao cinema, deem uma oportunidade, ok? De certeza que se vão divertir com alguma cena, tipo, agora o Black Panther vai estrear aí daqui a pouco, até pensei que era esta semana, mas vai haver aí cenas positivas, ok? É sempre fixe ir ao cinema. Depois, na Disney Plus, a série documental com o Ryan Reynolds e com o outro miúdo, que vai continuar a ser o outro miúdo, porque tipo, peço desculpa. Welcome to Wrexham, ou lá como é que se chama o clube Wrexham. Bué da fixe, ok? Só vi os 2 primeiros episódios, já vi que estão mais 2. E tipo, é bué da fixe a história do clube, ver que a comunidade está toda envolvida no clube, ok? Que é uma cena que cada vez se vê menos, tipo, só vês, sei lá, a nível aqui nas aldeias ou tipo aqui na vila, isso, estás a ver? É bué da raro ver as pessoas mesmo a torcerem pelo clube da zona. Inglaterra tem muito isso. E curti de
de toda a forma como a história está a ser contada. E agora estou a seguir o clube lá no SofaScore, que é para estar atento a ver se os gajos vão subir e o caralho. Se bem que isto é meio spoilers do documentário, mas tipo... E tipo, jogada de gênio, porque os gajos compraram o clube por 2,5 milhões ou assim. E só a venda dos direitos para a série já cobre esse investimento quase todo, ok? E agora eu sei que já estão a ser patrocinados pelo TikTok e tudo, tipo... Basicamente tem tudo para correr bem. Esperemos que corra porque... aquele pessoal merece ter o clube outra vez no topo, como já tiveram. Depois, na HBO Max, acabou House of the Dragon. O que é que eu posso dizer acerca da primeira temporada? Foi forte. Conseguiu voltar a implantar o hype das pessoas que gostam de Game of Thrones. Tipo, aquelas pessoas que eu conheço que gostam de Game of Thrones, acho que ninguém ficou desiludido com isto. Também se ficaram, digam-me, ok? Eu estou preparado para defender a série. Mas tipo, acho que depois da última temporada de Game of Thrones ter sido tão má, acho que nós precisávamos de uma cena assim que era tipo, calma miúdos, nós vamos reimplantar este hype, ok? Vocês vão voltar a ser felizes em Westeros. E acho que conseguiram, ok? Acho que conseguiram. Eu estava um bocado reticente, mas acho que à medida que a série foi avançando, foi-me conquistando, porque eu estava tipo, não quero ser conquistado, estou fechado para uma nova série, estás a ver? Mas foi-me conquistando aos poucos e tipo... já estava ali a delirar, ok? Para o fim já estava com bué e já estava a criar bué de teorias do que é que ia acontecer e tudo. E tipo, isso é Game of Thrones, ok? Isso é House of Dragon, por isso, a season final foi um bom gancho para a próxima temporada, por isso, promete. Depois na música, temos mais 1, 2, 3, 4, 5 álbuns, ok? Taylor Swift lançou o álbum novo, mas tipo, eu só falo aqui quando voltares a lançar outro folclore, ok? Se é pop, não entra aqui, ok? Se é pop, não entra aqui, meu. Se é pop, vai para a terapia de casal ou assim qualquer cena. Aqui não entra, está bem? Caralho. Mas então, música, temos aí o volume 2 de José Pinhal, ok? Álbum que originalmente, ou cassete que originalmente foi lançado em 1985. Está aí no Spotify. Não sei se há mais discografia para lançar do miúdo. Mas tipo, bué da forte. E agora, finalmente acho que temos as músicas todas que José Pinhal Post-Mortem Experience cantam ao vivo. E acho que já as temos todas no Spotify. Isso é bué da fixe porque é tal cena, do volume 1 toda a gente sabia as letras de cor. No volume 2 havia algumas que é esta, estás a ver? E agora, agora já não há desculpas. Agora temos de saber decorar as letras todas para saber tudo de cor, ok? E vai estar aí a tocar a música Não O Posso Negar. Eu não posso negar que estou enamorado loucamente por ti, que só de ver-te me sinto feliz. Tu vem comigo, ai, ai, ai. Tu és como vinho que nunca provei, sem uma palavra a ti me entreguei. E quando te encontras te não fazes caso, e com mais raiva. Depois temos aí álbum, não é assim tão novo, porque ele foi lançado no dia 5 de maio de 2022, da Gretel Hanlon, nem sei se está na Pitchfork, mas foi recomendado pelo Bro do Norte. Acho que essa não está na Pitchfork. Não sei se é o primeiro álbum dela. Exatamente, é o primeiro álbum dela. E estou a dizer tudo mal, nem é álbum, é um EP. Foda-se, estou drogado. Lá está, tem 7 músicas, 20 minutos, mas ok. Mas pronto, para ser rápido, não há muita informação dela, tipo, ok, é de Londres, é só o que posso dizer. Mas pronto, ela lançou o EP Slagai. Gostei, ok, é uma daquelas vozes engraçadas, ok, que pode estar em Paredes de Couro, por exemplo, quem sabe. Mas gostei bué, foi uma boa recomendação do Bro do Norte. E vai estar aí a tocar a música Motorbike.
Depois, os dois próximos descobri na Pitchfork. O primeiro é da cantora Mab Frati, ou Mabe Frati. Não sei porque ela é da Guatemala. Por isso, já. E o álbum chama-se Se Ve Desde Aqui. E a Pitchfork diz o seguinte: no seu novo álbum, a violoncelista da Guatemala troca o seu estilo exuberante e verdejante por momentos de beleza austera. Ela sente-se mais intuitiva e confiante do que nunca. Ok, violoncelista. Faz sentido, porque ela tem lá cordas. E lá está, mais uma vez, dar oportunidade ao experimental. Pá, gostei. Ela ainda é recente, ela. O primeiro álbum dela é de 2020, mas lançou dois em 2021 e agora este em 2022. Forte. Gostei bué, ok. Apesar de ser um bocado diferente daquilo que ouço no dia-a-dia. Mas gostei e vai estar aí a tocar a música Algo Grandioso. Depois, também na Pitchfork, uma banda que eu já conhecia, nem sei se cheguei a falar dela aqui no podcast no ano passado, quando lançaram o último álbum. Mas então, os Dry Cleaning lançaram um novo álbum, Stumpwork, e a Pitchfork diz o seguinte: o quarteto londrino vai além do pós-punk sarcástico da sua estreia, explorando novos sons e humores, enquanto Florence Shaw revela subtilezas até então inéditas na sua famosa entrega discreta. Ok. Então o álbum do ano passado era de estreia. Pois era. João Carvalho, está atento, cara. Ouve este podcast. Mas então gostei do álbum Stumpwork, apesar de ter uma capa que mete um bocado de nojo, que é um sabonete cheio de pintelhos a escrever o título do álbum. Mas tipo, gostei bué. E a banda tem uma peculiaridade que é, em termos instrumentais são muito fortes, mas depois a vocalista destoa um bocado. Porquê? Porque basicamente ela só fala em vez de cantar, ok? Isso às vezes pode ser um bocado estranho ao início, mas acho que neste álbum funcionou melhor do que no álbum de estreia, ok? Eu gostei mais deste do que no de estreia. E então vai estar aí a tocar a música Conservative Hell. Which, apart from what happened to my Kindle, was amazing. No one ever believed in me until your semicircle eyes. E depois, para terminar, um álbum de um pianista / compositor português, que é assim que ele se identifica no Instagram, chamado José Tornado, que eu desconhecia totalmente. E o álbum chama-se Love, Hope, Desire and Fear. E tipo, eu desconhecia isto. E como é que eu fiquei a conhecer? Através do podcast que eu já recomendei aqui, Cultura Erudita, em que lá o senhor recomendou este José Tornada. E tipo, o gajo tem 15.000 audições mensais no Spotify. Este é o álbum de estreia dele. O álbum Love, Hope, Desire and Fear. Tipo, tem 9 músicas, 31 minutos e 5 segundos. E tipo, é de uma subtileza. Tipo, é incrível, meu. Tem músicas que é só ele ao piano instrumental. Tem outros em que é só... acho que é violino. Tipo, o som parece ser violino. Tipo, não vou estar aqui a dizer porque... posso estar a dizer merda. Mas tipo, é um instrumento de cordas. Ok? Se bem que se estiveres a participar no Quem Quer Ser Milionário em Angola, violino pode não ser de cordas, mas E tipo, nem sei que música é que vai estar aqui a tocar. Acho que vai estar aqui a tocar a Haiku. Porque eu no Instagram partilhei a Visions, mas eu depois ouvi a Haiku e fiquei apaixonado por ela, só que já não queria apagar e voltar a publicar a outra, por isso, vai estar aqui a tocar.
pá, é isto, ok? Mais um episódio gravado. Ultrapassámos a meta moral dos 200 episódios. Por isso agora é sem travões, é sempre a andar, caralho. Sempre a andar, roda no ar. Mas pá, é isso. E já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.